Isso aconteceu quando eu era criança, talvez com 8 anos. Meus pais me tiveram mais tarde, e meus 2 irmãos mais velhos são pelo menos 10 anos mais velhos do que eu. Uma noite, fui acordado no meio da noite por uma comoção lá embaixo. Ouvi meus pais, abri minha porta e percebi que eles estavam agitados com algo que eu não entendia. Fui até a escada e chamei por minha mãe e meu pai. Minha mãe chegou ao pé da escada e me mandou voltar para a cama. Eu obedeci sem fazer perguntas, percebendo que eles estavam estressados com alguma coisa. Enquanto tentava voltar a dormir, ouvi a porta da frente bater com força e depois um silêncio mortal. Presumi que eles haviam saído de casa, mas não tinha certeza. De qualquer forma, obedeci minha mãe e voltei a dormir. Acordei novamente com sons vindos lá de baixo. Era a porta da frente se fechando e passos, mas sem vozes. Naturalmente, presumi que meus pais tinham voltado para casa e estavam tentando não me acordar. Ouvi passos e batidas ocasionais de gavetas e armários sendo abertos e fechados, e pensei que também ouvia a geladeira abrir. Achei que fosse meu irmão mais velho, Chris, que já dirigia na época e frequentemente chegava tarde em casa, vasculhando a geladeira. Eu estava tentando racionalizar os sons que estava ouvindo. Eventualmente, ouvi passos subindo as escadas, ficando mais altos e próximos até chegarem ao topo. A porta do meu quarto abriu silenciosamente e lentamente. Eu fiquei deitado, apenas observando com os olhos abertos. Não havia luz do lado de fora do meu quarto, e a pessoa estava andando no escuro. Tudo o que vi foi uma massa negra na minha porta, que parecia a cabeça de alguém. Chamei por Chris, mamãe e papai, mas ninguém respondeu. A porta se fechou e eu fiquei confuso, mas ligeiramente assustado. Ouvi passos descendo as escadas novamente. Convencido de que era meu pai, achei que ele tinha vindo me ver depois de chegar em casa, embora não soubesse por que ele me ignorou. Depois de um tempo de silêncio lá embaixo, a curiosidade tomou conta de mim e desci no escuro, mantendo todas as luzes apagadas. Quando me aproximei da cozinha, congelei ao notar uma figura alta parada no meio da cozinha. Disse pai, presumindo que fosse ele pelo tamanho da pessoa, mas uma voz profunda respondeu para eu voltar para cima. Corri de volta para o meu quarto, fechei a porta e me escondi debaixo das cobertas, pensando por que a voz do meu pai soava assim. Não percebi que poderia ser um estranho na minha casa até mais tarde, quando ouvi a porta da frente se abrir novamente e uma nova comoção lá embaixo. Ouvi as vozes dos meus pais e fui ao topo da escada novamente. Eles ficaram chocados ao ver que eu ainda estava acordado. Perguntei o que aconteceu, e eles me disseram que Chris havia sofrido um pequeno acidente, mas que ficaria bem. Meses depois, descobri que ele tinha se envolvido em um acidente de carro enquanto dirigia em uma condição que não deveria. Meus pais receberam uma ligação do hospital e correram para vê-lo, me deixando dormir. Perguntei ao meu pai se ele tinha entrado no meu quarto antes, e foi quando descobri que eles tinham saído por horas. Minha mãe ficou furiosa com meu pai por ele ter esquecido de trancar a porta ao sair correndo de casa. Quando contei a ele sobre a pessoa na porta do meu quarto e na cozinha, meu pai revistou a casa com uma arma e minha mãe chamou a polícia. A última coisa que lembro é de um policial me fazendo perguntas sobre o que aconteceu. Meus pais disseram que se sentiram idiotas ao explicar para a polícia que me deixaram sozinho com a porta destrancada. Nada de valor foi roubado, mas ter um completo estranho na casa já é terrível. Agora, imagine passar por isso aos 8 anos. Foi por volta de 2013 ou 2014. Meu irmão tinha cerca de 7 ou 8 anos na época, e acabamos de nos mudar para uma nova casa para ficar mais perto da escola e por causa dos aluguéis mais baratos. Era uma casa muito bonita,
considerando tudo, e tinha até uma lareira aconchegante para o inverno. Meu irmão estava realmente interessado em Batman e tinha um carro do Batman que fazia barulho e acendia luzes ao apertar um botão. Era basicamente seu brinquedo favorito, então ele brincava com ele frequentemente. Uma tarde, ele entrou depois de brincar lá fora e nos disse que tinha encontrado algo. Obviamente, minha mãe e eu perguntamos o que era, e ele mostrou uma foto de um menino, parecida com aquelas etiquetas de fotos escolares pagas. A foto estava suja e desgastada a ponto de não conseguirmos ver o ano em que foi tirada. Pensamos que algum pai poderia ter perdido a foto do filho, mas então meu irmão disse algo que me deixou confuso. "Este é o Bunny", ele disse, apontando para a foto. Olhei para ele com uma expressão que pedia para ele repetir. Ele apontou novamente para a foto e disse que era o Bunny, seu amigo. Balancei a cabeça lentamente, pensando que ele tinha feito amizade com algum vizinho, mas isso não fazia muito sentido, pois ele não tinha amigos que eu conhecesse e esse amigo só apareceu depois que nos mudamos. Naquela noite, por volta das 3 horas da manhã, acordei com meu irmão falando. Naturalmente irritado, entrei no quarto dele para mandá-lo ir para a cama, para não acordar nossos pais. Foi estranho porque ele estava sentado na cama, realmente conversando com alguém e não apenas falando sozinho ou com seus brinquedos. Mandei ele ir para a cama e voltei a dormir. Alguns dias depois, minha mãe mencionou que ele estava agindo de forma estranha, mas nós apenas encolhemos os ombros, achando que era coisa de criança. Minha cama ficava de frente para a porta, então eu podia ver o corredor. Uma noite, acordei para usar o banheiro e, como sempre tive medo do escuro, deixei a luz do corredor acesa. Quando me deitei, um barulho repentino me assustou. Era o carro do Batman do meu irmão fazendo barulho. Levantei-me para mandá-lo parar de brincar tão tarde, mas quando entrei no quarto dele, ele estava dormindo e o brinquedo estava do outro lado do quarto, ainda fazendo barulho. Fui desligá-lo e voltei a dormir. Nos dias seguintes, meu irmão não parava de falar sobre Bunny, o que começou a me assustar. Fui até as casas vizinhas para ver se ele tinha feito algum amigo, mas uma casa não tinha crianças e a outra estava vazia. Isso me preocupou, mas meu pai disse que provavelmente era apenas um amigo imaginário. Mesmo assim, quase todas as noites, um de nós ouvia o brinquedo fazendo barulho e tinha que ir desligá-lo. Isso começou a me deixar nervoso, então minha irmã e eu começamos a dormir juntas no meu quarto. Uma noite, enquanto conversávamos para nos acalmar, ouvimos o barulho do brinquedo novamente. Olhamos para a porta do quarto do meu irmão, que ficava do outro lado do corredor, e vimos o brinquedo se movendo sozinho. Gritamos e corremos para o quarto dos nossos pais, que ficaram bravos achando que era uma brincadeira do meu irmão. Mas ele disse que não era ele, e sim Bunny. Naquela noite, o brinquedo foi jogado no lixo com as baterias removidas. No dia seguinte, meu irmão apareceu com o brinquedo de novo, dizendo que Bunny tinha pegado para ele. O brinquedo foi quebrado em pedaços e jogado fora definitivamente. Meu irmão ficou chateado, mas nossos pais lhe deram uma nova estatueta do Batman e tudo ficou bem. Cerca de uma semana depois, quando todos pensávamos que estava tudo bem, minha mãe estava cozinhando na churrasqueira George Foreman e saiu da cozinha para nos perguntar algo. De repente, ouvimos um estrondo e encontramos a churrasqueira no meio da cozinha, como se tivesse sido jogada. Minha mãe jurou que não estava perto da borda, e meu pai não tinha explicação. Nada mais aconteceu depois disso, e nos mudamos cerca de 1 ano depois. Até hoje, me pergunto se o amigo imaginário do meu irmão, Bunny, não era tão imaginário assim. Quando eu tinha apenas 10 anos, nos mudamos para uma nova casa em uma cidade diferente. Eu estava entrando em uma nova escola primária, na 5ª série, o que é sempre difícil.
Era um pouco estranho, pois todas as crianças já se conheciam e eu era apenas uma criança nova. Na minha escola primária, éramos obrigados a sentar com nossos colegas de classe durante o almoço, e me lembro de me sentir muito estranho nos primeiros dias. As crianças são extremamente críticas nessa idade, e fui julgado como o garoto novo, o que tornou mais difícil fazer novos amigos. Mas, durante esses primeiros dias de ser o novo garoto do bairro, conheci algumas crianças da vizinhança. Uma delas foi Dan, que estudava em uma escola particular, então íamos para escolas diferentes. Nos conhecemos enquanto eu andava de bicicleta pela rua e ele perguntou se eu tinha acabado de me mudar para a casa da esquina. Começamos a sair juntos a partir daí. Alguns dias depois, conheci a Alex. A Alex tocou a campainha um dia e perguntou aos meus pais por mim. Fiquei confuso quando meus pais me chamaram para a porta e me apresentaram a ele. Ele disse que morava no mesmo quarteirão e queria saber se eu gostava de videogames. Claro que disse sim, e ele me convidou para sua casa para jogar Grand Theft Auto, San Andreas. Eu não tinha esse jogo, mas queria muito, então aceitei. Fomos até a casa dele, que era literalmente a casa na esquina oposta do quarteirão. Imediatamente senti que a casa parecia menos bonita do que as outras casas do bairro. Era do mesmo tamanho da maioria, mas parecia degradada e mal cuidada. Não havia grama, o jardim da frente era apenas 2 grandes pedaços de terra com uma passarela até a porta da frente. Entramos na casa e estava igualmente desarrumada por dentro, como uma casa de colecionadores, com caixas e lixo em todos os lugares. Ele nos levou ao porão, que cheirava como se 15 gatos vivessem lá, embora não houvesse nenhum animal de estimação à vista. No porão, havia um sofá de couro marrom em frente à TV, onde ele tinha um GameCube e um PS2. Iniciamos o San Andreas e jogamos no modo para 2 jogadores. Foi realmente divertido e pensei que poderia gostar de Alex e querer ser amigo dele. Eventualmente, disse que precisava ir para casa e ele parecia muito desapontado, como se quisesse continuar brincando. Já tínhamos jogado por umas 2 horas e eu só queria ir para casa. Ele me seguiu até a metade do caminho até eu dizer tchau, de forma amigável, mas essencialmente pedindo para ele ir embora. Esse foi o primeiro sinal de alerta de que Alex era um pouco esquisito, mas eu ainda não estava preocupado. No dia seguinte, Alex tocou a campainha novamente e perguntou aos meus pais se eu podia sair para jogar. Desta vez, jogamos GameCube no meu quarto por cerca de 1 hora. Não querendo ser rude ou crítico, mas eu estava começando a não gostar muito dele, pois sentia que ele era estranho e me fazia sentir desconfortável com o quão fisicamente próximo ele ficava de mim. No dia seguinte, após a escola, ele tocou a campainha de novo. Eu não estava com vontade de sair e disse à minha mãe para dizer que eu não estava me sentindo bem, então ele foi embora. Preferia sair com Dan, pois gostava mais dele. Naquele mesmo dia, fui de bicicleta até a casa de Dan para ver se ele podia sair. Enquanto andávamos de bicicleta pelo quarteirão, passamos pela casa de Alex e ele saiu na varanda da frente, como se estivesse esperando na janela. Foi estranho, especialmente porque minha mãe tinha dito a ele que eu estava doente antes. Quando passamos, disse a Dan que tinha saído com Alex e que ele era um pouco estranho. Dan ficou chocado e disse que toda a família de Alex era maluca. Descobri através de Dan que Alex era na verdade alguns anos mais velho que eu, tinha 12 anos. Decidi ficar longe dele. No fim de semana seguinte, Alex veio à nossa porta novamente perguntando por mim. Disse à minha mãe para dizer que eu não estava em casa se ele voltasse, e ela fez isso. Mais tarde naquela noite, acordei com a minha janela completamente aberta e uma brisa fresca soprando no quarto. Era uma noite fria de setembro, então eu certamente tinha deixado a janela fechada. Quando acordei, senti algo cutucar meu pé e gritei. Olhei para o pé da minha cama e vi Alex. Ele me disse para ficar calmo,
que era apenas ele. Antes mesmo de eu perguntar o que ele estava fazendo no meu quarto, ele explicou que seus pais estavam brigando e ele queria dormir comigo. Ele tinha subido pela minha janela. Em choque, mandei ele ir embora. Ele implorou para deixá-lo dormir na minha cama, mas eu insisti para que saísse. Vi ele sair pela minha janela e tranquei-a. Fui direto contar aos meus pais, que não podiam acreditar. No dia seguinte, meus pais foram falar com os pais de Alex. Quando voltaram, disseram que não foi bem recebido, pois a mãe de Alex gritou e riu na cara deles, sem assumir qualquer responsabilidade pelas ações do filho. Tenho certeza de que meus pais não queriam envolver a polícia porque Alex era apenas uma criança, mas ainda assim era preocupante. Nas noites seguintes, acordei com batidas na minha janela. Eu mantinha as cortinas fechadas, mas sabia que era Alex. As batidas continuavam por cerca de 5 minutos e até ouvi tentativas de abrir a janela. Eu estava realmente com medo e meu coração disparava. Eventualmente, as batidas pararam. Contei aos meus pais, mas eles me disseram para simplesmente ignorar. Provavelmente alguns dias depois, Dan, outro amigo e eu estávamos andando de bicicleta pelo quarteirão. Quando passamos pela casa de Alex, o vi correr até a janela e nos observar. Contei aos meus amigos o que tinha acontecido e eles acharam hilário. Um amigo até comentou que Alex parecia alguém que viveria em uma casa como aquela. Naquela noite, pela última vez, acordei com o som da minha janela sendo quebrada. Gritei quando vi a Alex subindo pela janela. Corri para o quarto dos meus pais e os acordei. Alex já tinha fugido quando meu pai saiu para persegui-lo. Ele correu de volta para casa antes que meu pai pudesse alcançá-lo. Meu pai bateu na porta até os pais de Alex abrirem e conseguiu convencê-los a pagar pelo conserto da janela para não envolver a polícia. Eles pagaram e nunca mais ouvi falar de Alex, embora o tenha visto uma ou duas vezes na frente de sua casa nos anos seguintes. Felizmente, essa família acabou se mudando. Tenho medo de pensar no tipo de pessoa que Alex pode ter se tornado, considerando seu comportamento perturbador.